Sejam bem-vindos a mais uma live de liderança. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre críticas. Como lidar com as críticas na liderança. E vai ter uma ênfase aqui muito bacana, então sejam bem-vindos. Pega papel, pega caneta, já deixa tudo preparado aí para você anotar. Você que quer aprender, que quer desenvolver sua liderança, que quer aprender a como lidar com pessoas. O tema aqui hoje é como lidar com pessoas e nós vamos falar sobre críticas. Então, fica ligadinho aí, fica atento, que hoje nós vamos aprender demais. Quem já foi criticado aí no exercício da sua liderança, ou quem já foi criticado na vida, no relacionamento com outras pessoas. É isso aí, acontece, né? Olha aí, todo mundo já foi criticado, né? E a crítica é engraçada, né? Porque o tema de hoje aqui, nós estamos trabalhando nessa semana como lidar com pessoas. Eu acredito que uma dos pilares da liderança é como você lida com pessoas, né? Como você lida com pessoas determina a eficácia, a grandeza da sua liderança. Lembrando que líderes não são líderes de coisas, são líderes de pessoas, né? Nós não lideramos apenas coisas, nós lideramos pessoas. As pessoas estão dentro da liderança, né? E nesse relacionamento de liderança, né, elas vão surgir as críticas, né? E eu quero entrar um pouquinho mais profundo com você aqui nessa parte de hoje, nesse tema de crítica, que é um tema muito importante. E eu quero dividir ele em duas partes com você. Primeiro, a pergunta é: vale a pena criticar? E a segunda é como reagir às críticas, né? Talvez você entrou, você está vendo esse tema críticas, você já deve estar pensando, olha, hoje eu vou aprender como reagir à crítica, mas eu queria comentar, bater um papo com você aqui no começo da live, se vale a pena criticar. Vale a pena criticar? Quem pode, né, responder essa pergunta? Será que vale a pena criticar? Bom, eu quero entrar no começo dessa live, mas partir do ponto de nós criticarmos. De nós sermos esse agente de crítica, né? Eu queria que você entendesse algo, né? Infelizmente não vale a pena criticar. Não vale a pena criticar. Por que não vale a pena criticar? Porque de 100 pessoas, 99 delas, elas não se veem errando. De 100 pessoas, 99 não se veem errando. E eu posso te falar aqui com toda sinceridade, com toda verdade, com toda convicção, que não vale a pena criticar. Não vale a pena criticar porque 99 de 100 pessoas, elas não se veem errando, né? E o que acontece quando você critica, né? Muitas vezes a gente tem expectativa, a gente acha assim, eu vou falar, eu vou criticar, e nós nem utilizamos essa palavra crítica, né? Você usa eu vou falar a verdade, você usa eu preciso corrigir, eu preciso dar um cajado, eu preciso isso, preciso aquilo, né? E você não está vendo que você está criticando. E qual que é o problema, né? O problema é que não vale a pena criticar. Não vale, a crítica é algo que não vale a pena. A crítica é algo que sempre está na vida do líder, mas é algo que não vale a pena. E quando você entende isso, você vai para um novo patamar. Por quê? Porque quando você critica, você acha que você está mudando a pessoa. Quando você vai lá e revela a falha, revela o erro, você acha que você vai consertar a pessoa. Mas no fundo, a crítica não muda ninguém. Anota isso, críticas não mudam ninguém. Por isso que não vale a pena criticar. O que acontece quando você critica? Quando você critica, você leva a pessoa que está sendo criticada a um ponto de defesa, a um lugar de defesa. Você já viu que todo mundo que é criticado, como que ela responde normalmente? Ela responde assim, realmente eu estou errado, realmente eu falhei, realmente eu estou errado, completamente errado. Normalmente não, 99% das pessoas elas vão querer o quê?
elas vão tentar de todas as formas se defender, né? Elas não vão reconhecer o erro. Por isso elas vão para um lado de defesa, elas vão para um ponto de defesa. E aí nesse ponto de defesa elas vão criticar também, aí nesse ponto de defesa elas vão justificar, aí nesse ponto de defesa elas vão brigar, elas não vão entender você, né? Então não vale a pena criticar, né? Qual que é o erro de muitos líderes? Eles vão entrando num caminho de crítica, né? Eles se tornam líderes críticos que criticam tudo, que criticam toda hora, e eles acham que dessa forma eles estão consertando as pessoas, eles estão alinhando as pessoas, quando na verdade não é isso, né? Eles só estão levando as pessoas a uma área de defesa, a uma região de defesa, né? As pessoas começam a se defender, dizendo, não, eu fiz isso por causa daquilo, mas eu fiz isso por causa daquilo outro, né? Então, são pouquíssimas pessoas que acreditam, que se autocriticam, né? São pouquíssimos exemplos, né? Você vai encontrar pouquíssimas pessoas que se autocriticam. Poucas delas vão enxergar os próprios erros, né? E corre o risco ainda dessas pessoas, essas pouquíssimas pessoas que reconhecem os erros, que reconhecem as falhas, que fazem uma autocrítica, pouquíssimas delas ainda se corre o risco de elas estarem mentindo, de elas estarem falando alguma coisa só para passar assim, né? Pode ser totalmente da boca para fora. Então por que não vale a pena criticar? Por quê? Primeiro, 99% das pessoas, elas não se veem errando, elas não conseguem enxergar a falha delas, elas sempre vão justificar, elas sempre vão ter um porquê falhar, elas sempre vão ter um porquê errado, né? Segundo, as pessoas, elas não têm uma autocrítica, elas não conseguem se autocriticar. E quando elas conseguem fazer isso, ainda pode ser da boca para fora. Você já viu pessoas que se autocriticam da boca para fora? Falam, não, eu tô errado, não sei o quê. Mas da boca para fora, dentro dela ela não se julga tá errado, né? Por quê? Por que as pessoas não se criticam e por que a crítica não vale a pena? Então, número 1, 99% das pessoas não se vê errando. Número 2, poucas pessoas fazem autocrítica. Quando elas fazem, ainda pode ser da boca para fora. 3, não vale a pena criticar, porque a crítica fere o orgulho do indivíduo, né? A crítica coloca a pessoa em uma posição defensiva, né? E a faz tentar justificar de todas as formas. Então anota esses 3 primeiros pontos aí. Por que a crítica não vale a pena? Primeiro, 99% das pessoas não se veem errando. Não se veem errando, elas não se veem falando. Segundo, as pessoas não têm autocrítica, elas não se autocriticam. Terceiro, a crítica leva as pessoas a uma posição de defensiva, porque fere o orgulho das pessoas. Então, quando você critica alguém, você está colocando essa pessoa numa posição inferior, você está de certa forma reduzindo as pessoas, você está de certa forma, né, diminuindo, se colocando na posição maior, né? Então é um problemaço isso, Então você acha que na crítica você está consertando, você acha que na crítica você está alinhando a pessoa, você acha que na crítica você está fazendo a pessoa crescer, quando na verdade é o contrário. Na crítica você está só colocando aquela pessoa em uma posição defensiva, você está reduzindo ela, você está ferindo o orgulho dela, você está diminuindo ela de certa forma, né? Então, o meu ponto com você na primeira parte é a crítica não vale a pena. Através da crítica nós não operamos mudanças duradouras nas pessoas, né? Nós acabamos gerando ressentimento. Então toda vez que você critica, a pessoa pode até fazer ali naquela hora, porque você está numa posição de liderança e ela vai te obedecer de certa forma por alguma coisa, mas a longo prazo essa mudança não é uma mudança duradoura, porque não é uma mudança que ela compreendeu. Então guarda isso, olha, se as pessoas elas não se autocriticam, ela não consegue enxergar o erro dela, com a crítica pior, porque você vai ferir o orgulho. E se ela não enxergou o erro dela, ela não vai se posicionar
de forma duradoura a essa mudança, ela não vai se posicionar dessa forma. Então, quando você acha que você está mudando, você está apenas se iludindo, porque essa mudança não é uma mudança duradoura de longo prazo. Você está entendendo isso aí? Não é uma mudança duradoura a longo prazo, por isso que a crítica não vale a pena. Não sei se você lembra, nós falamos aqui ontem sobre a apreciação. As pessoas sempre estão buscando apreciação, elas sempre estão buscando serem aprovadas e elas fogem completamente da condenação. Por isso que quando você critica e você acha que as pessoas estão entendendo, as pessoas vão mudar, elas não vão mudar, elas só estão, elas vão fugir de você, elas vão se esconder de você, elas vão tentar justificar, elas vão tentar questionar, elas vão se colocar numa posição de defesa sempre que elas forem criticadas, Então, a grande questão é, você conhece alguém que você deseja modificar? Você quer mudar uma pessoa? O caminho não é a crítica. Você quer mudar uma pessoa? O caminho não é a crítica. Quem acha que na crítica vai mudar alguém está se iludindo profundamente. Está se iludindo profundamente. Porque você não consegue mudar ninguém criticando. Ninguém, absolutamente ninguém criticando. Não caia no erro de achar que a crítica irá mudar alguém. Não vai mudar alguém, Então, olha a primeira parte sobre críticas. Você acha que você vai mudar alguém na liderança com as críticas? Não vai. Por quê? Primeiro, então eu vou repassar os pontos para a gente ir para a segunda parte. 99% das pessoas não se veem errando. Não se veem errando. Segundo, os homens não fazem autocrítica, E quando fazem, ainda corre o risco de eles estarem fazendo isso da boca para fora. Terceiro, a crítica fere o orgulho e coloca a pessoa numa posição de defesa. Quarto, através da crítica nós não operamos mudanças duradouras e de longo prazo, porque as pessoas elas não estão se vendo errando. Elas não estão se enxergando errando, Quinto, as pessoas fogem da condenação e elas buscam por aprovação todo medo. Então, quando você as criticar, elas somente irão fugir das críticas. Guarda isso, primeiro ponto, não vale a pena criticar. Não vale a pena criticar. Só para mim ter a certeza que você está comigo, manda nos comentários aí. Não vale a pena criticar. Não vale a pena criticar. Então é uma coisa que você tem que ter viva no seu coração. Não vale a pena criticar. Tem muito líder que fala assim, de boca cheia: olha, eu vou dar um cajado, olha, olha, eu vou corrigir, olha, eu falo mesmo, olha, aquilo outro. Não, você está sendo só alguém pequeno. Infelizmente, você está só sendo alguém pequeno e aproveitando a sua posição para criticar. Não vale a pena. Não vale a pena criticar. Agora, a segunda parte aqui que eu quero trabalhar com você nessa manhã é: e quando eu recebo críticas? E quando eu recebo críticas, como é que funciona? E quando eu sou criticado? E quando a crítica vem para mim, vem até a minha vida? E quando eu estou sendo criticado, e aí? Como é que eu faço quando eu estou sendo criticado? A maioria, todos nós, acho que já foi criticado aí na caminhada da liderança. Sempre aparece alguém que nos critica. No dia a dia nós somos criticados, criticados na casa, na família. Sempre tem alguém que vai acabar nos criticando de alguma forma. E aí, como que eu reajo às críticas? Como que eu irei reagir às críticas? É engraçado, porque nós temos uma facilidade muito grande de criticar e achamos que estamos consertando as pessoas dessa forma. E quando recebemos a crítica, nos fechamos do mesmo jeito que as outras pessoas, Então, vamos lá, poucos pontos aqui como você tem que lidar com as críticas. Anota aí, como é que você lida com as críticas? Primeira coisa, primeiro ponto, como é que lida com as críticas? Você tem que perguntar, Você tem que fazer uma pergunta. Eu até extraí isso aqui desse livro poderoso aqui que eu acabei de ler esse mês,
que é como que nós reagimos às críticas. Como que nós vamos reagir às críticas? Anota aí. Primeiro ponto, como que nós iremos reagir às críticas. Primeiro ponto é, você precisa fazer uma pergunta. Por que essa pessoa está me criticando? Anota aí, por quê? Por que essa pessoa está me criticando? Qual que é a motivação? Por que ela está fazendo isso agora? Por que ela não está guardando isso e ela está me questionando? Ela está expondo isso. Por quê? Esses dias eu recebi algumas críticas aí na internet. A gente recebe, né? Não tem jeito, né? A pergunta que você tem que fazer é por que a pessoa está fazendo isso? Qual que é a motivação? Qual que é o desejo? Ela quer me melhorar? Ela quer me ajudar? Ela se sente, né? Qual que é o motivo? Ela só quer me ferir mesmo? Qual que é o motivo? Por que ela está me criticando? Então a primeira coisa, toda vez que você receber uma crítica, pergunta o porquê. Qual que é a motivação? Qual que é o motivo de ser feito isso? Porque isso muda tudo. Quando eu entendo a motivação, quando eu entendo o desejo, a motivação dessa pessoa que está me criticando, eu consigo reagir bem às críticas ou não. Eu valorizo a crítica ou não. Como é que eu vou valorizar a crítica de alguém que só quer me destruir? Não dá bola nenhuma para aquilo. Por quê? Porque a motivação dela é só me machucar, é só me ferir. A motivação dela não é construir, não é me fazer alguém melhor. A motivação dela é só suprir uma dor que existe dentro dela. Então, sempre que você estiver diante de uma crítica, pergunta o porquê. Às vezes essa pessoa que está te criticando, ela só está expondo algo para proteger ela mesma. Ela só está se protegendo, ela está só se guardando. Ou então ela tá lá me criticando porque ela tá lá, né, ferida com algum momento, né? E uma coisa que nós sabemos é que quem fere é porque é ferido, né? Então, normalmente quem fere é porque é ferido. Então, qual que é a motivação? Qual que é o porquê que essa pessoa está me criticando? Qual que é a intenção do coração dela em me criticar, né? Então isso faz toda a diferença. Peraí, eu tenho que lidar de qual forma com essa crítica? Primeira coisa, pergunta o porquê. E depois do porquê você vai escolher se você recebe a crítica ou não, né? Se você atrai a crítica ou não, se você valoriza aquela crítica ou não, se você acha que tem um ponto de conserto ou não. Não adianta. Se você entender a motivação da pessoa, né, você vai conseguir eliminar muito das críticas que vêm contra a sua liderança. Aí o segundo ponto é quem disse isso? Quem foi que disse? Quem foi que falou? Quem está me criticando, né? Às vezes é a sua esposa que vai te criticar, e às vezes a minha esposa me critica. Se tem alguém que me critica, é a esposa, né? E aí eu não estou falando mal dela não, é bom, né? E principalmente quando você vai para uma posição de liderança um pouco mais alta, você vai perceber que as críticas, elas se tornam mais ferrenhas, às vezes de quem está distante, mas de quem está perto não vem crítica, né? Ninguém tem coragem de te criticar, né? As pessoas mais próximas, seus liderados, elas têm a tendência de não te corrigir mais, de sempre a sua visão, sempre a visão mais correta, né? E aí é importante a crítica. Peraí, a crítica que vem da minha esposa, peraí, o que ela está falando, quem é que está falando? É a minha esposa. Não, quem está falando é alguém lá distante da internet que nunca me viu, que não sabe, que não anda comigo, que não conhece a minha vida, que não conhece quem eu sou, que não conhece o meu coração. Opa, peraí, quem é que está falando? Peraí, deixa eu ver isso aí. Então o primeiro ponto é o porquê, o segundo é quem está falando isso. Quem é que está falando isso? Quem que é a pessoa que está dizendo? Quem que é a pessoa que está me criticando? Quem que é a pessoa que está querendo me criticar? Terceiro ponto é verifique a veracidade, né? E aí você precisa ter controle emocional, porque normalmente quando nós somos criticados a gente quer ferir, a gente já quer justificar, a gente já quer atacar. Não, primeiro ponto, pergunta quem é. Segundo, pergunta o porquê. Terceiro, vê a veracidade. Tem verdade nisso que essa pessoa está falando? Tem verdade? Né?
Aí, eu não tô nem falando se ela tá certa ou se tá errada. Tem verdade nela, né? É uma verdade dela, né? E aí tem aquela coisa, né? Uma verdade sua ou verdade dela? Aí, né, tem a verdade absoluta, tem a minha verdade e tem a verdade das outras pessoas. Aquilo que é verdade pra mim, talvez não seja verdade pra você, né? Isso acontece muito em casamento. Às vezes, um fala de uma forma rude com o outro, aí a pessoa que tá falando rude, ela tá falando, não falei rude, de forma alguma. Isso pra mim não é ser rude. Eu só tô falando. É uma verdade dela, só que não é verdade para outra pessoa que recebeu aquilo, né? Então, vê a verdade. Qual que é a intenção? Qual que é a verdade que tem disso? Tem alguma verdade nisso que essa pessoa está falando? Segundo, sempre que você seja criticado, respeite o ponto de vista da outra pessoa. É o ponto dela, é uma verdade dela, né? Sempre que eu vou tratar com alguém, eu sempre busco deixar isso claro, né? E pessoas que a gente acabou assumindo a liderança, já teve esse caso, e as pessoas queriam vir criticando outras pessoas. Olha, fulano fez isso pra mim, Beltrano, e não sei o que. Eu falo, olha, é uma verdade sua, eu respeito essa verdade sua. Eu não estou aqui para julgar se é certo ou se é errado nesse primeiro ponto você falar isso, mas é uma verdade sua, e se é uma verdade sua, eu respeito essa verdade, né? Peraí, eu respeito essa verdade, pode falar a sua verdade, agora é uma verdade sua, é sua essa verdade, por isso você tem que aprender a lidar com a crítica dessa forma, é uma verdade sua, né? Conheça os motivos da crítica que nós falamos aqui, né? Quarto ponto, não se sinta culpado. Tem gente que reage à crítica, olha, eu não sirvo pra nada, tá vendo? Ela começa a se açoitar, eu não sirvo pra nada, eu sou um falho, eu sou um fraco, eu sou um frágil. Não, tem gente que nem liga, já se fecha na crítica, já tem outros que se destrói na crítica. Não, calma, deixa eu me melhorar com a crítica, deixa eu me fortalecer com essa crítica, né? E o outro ponto, que é o ponto muito importante, é faça uma autoanálise. Se analise. Você já reparou que a maior dificuldade que nós temos é de se analisar? O ser humano e todos nós temos uma dificuldade, um limite em se analisar. Um grande limite em se autoanalisar, né? Você vê que o nosso projeto sempre está todo correto, o nosso sonho sempre é o melhor, a nossa ideia sempre é a melhor, o nosso jeito de fazer sempre é o melhor. Se não for do nosso jeito, não vai dar certo. É ser humano. Ser humano é dessa forma. O ser humano sempre vê e acredita que o seu projeto é o melhor projeto, que, né, a gente brinca que sempre o seu filho é o mais bonito, né? Seu filho sempre é mais bonito do que todos. Não tem jeito, nós precisamos fazer essa autoanálise. Na caminhada nós vamos falhar, na caminhada nós vamos errar, na caminhada nós vamos ter dificuldade, na caminhada nós vamos ter limites. Isso é normal, acontece. Então eu tô dando aqui um flashzinho para você, pequenos flashes de como reagir, tanto quando você está criticando que não vale a pena, agora também como você tem que reagir às críticas. Como você tem que reagir às críticas. Então nós falamos sobre, pergunte quem que está falando isso. Segundo, por que essa pessoa está falando isso. Terceiro, veja a veracidade disso, né? Entenda o ponto de vista da pessoa que está falando isso. Conheça, né, os motivos, nós já falamos, e não se sinta culpado e faça uma autoanálise. Sempre é assim que nós temos que reagir às críticas e se posicionar diante das críticas. E quando você aprende isso, você vai para um novo relacionamento com as pessoas. Normalmente a crítica faz o que, gente? Afasta. Aquilo que está perto faz afastar, faz dar choque, faz dar conflito. Agora, quando você aprende os caminhos de como lidar com pessoas, aí a coisa muda. Eu tô te dando um caminho aqui que a crítica não vale a pena. A crítica não vale a pena, de forma alguma. E quando você é criticado, use esses 6 pontos que você vai vencer isso de forma muito mais fácil e de forma que você vai prosperar também quando for criticado, quando tiver algum limite, algumas circunstâncias aí. Ok, pessoal? Esse é o tema de hoje. Críticas. Eu te falei como lidar
com as críticas que você recebe e também como você tem que lidar quando você precisa criticar alguém, precisa corrigir alguém. A crítica nunca é um bom caminho, porque infelizmente não muda as pessoas de forma verdadeira, ok, pessoal?